Boa tarde. Voltando ao curso de termologia, com ênfase em calorimetria, nós vimos na aula passada o exemplo 1, em que nós vimos o conceito de calor sensível, que um corpo pode ser aquecido ou resfriado, sem mudança de fase, apenas com variação de sua temperatura. Nesse exemplo 2 de hoje, nós vamos ver o calor sensível e o calor latente. O calor latente é aquele em que a fase se altera sem alteração da temperatura. Vamos ao exemplo 2. Eu tenho a massa de um bloco de gelo que vale 400 gramas, a temperatura deste bloco de gelo vale menos 30 graus Celsius. Eu quero no item A determinar a quantidade de calor necessária para transformar totalmente este bloco de gelo em vapor a 100 graus Celsius. Portanto, o calor Q1 recebido pelo gelo é um calor sensível, porque a fase continua sendo gelo. Alterou-se a temperatura de menos 30 graus Celsius para 0 graus Celsius. O calor Q2 já é um calor latente de fusão, que vai de 0 graus Celsius a 0 graus Celsius, ou seja, a temperatura não se alterou, mudou-se a fase de gelo para água. Então, esse é o calor latente de fusão. A temperatura não se alterou, alterou-se a fase. Q3 é um calor sensível, porque a fase continua sendo água. A fase não se alterou a temperatura de 0 graus Celsius para 100 graus Celsius. Certo? É um calor sensível. Calor Q4, finalizando, é um calor latente de vaporização. Mudou-se de fase, de água passou a ser vapor. A temperatura se manteve constante de 100 graus Celsius. Qual é o valor de cada um desses, de Q1, Q2, Q3 e Q4? Numericamente, eles são iguais a quanto? Calor Q1 é um calor sensível. Nós aprendemos que o calor sensível é massa vezes calor específico vezes a variação de temperatura. Então, calor Q1, massa vezes o calor específico do gelo vezes a variação de temperatura do gelo, que é 0 menos 30. Menos com menos dá mais. Totalizando 6.000 calorias, tá certo? Calor Q2 é um calor latente de fusão. 400 vezes 80. Esse 80 é o calor latente de fusão, tá certo? Do gelo, que vale 32.000, o total vale 32.000 calorias, tá certo? Q3 é um calor sensível. Portanto, é massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. Só que aqui eu tenho gelo, calor específico do gelo, aqui já passou a ser água. Então, esse é o calor específico da água, aqui é o calor específico do gelo. É massa vezes o calor específico da água vezes a variação de temperatura da água. 40.000 calorias. E o calor Q4, que é um calor latente de vaporização, que é a massa vezes o quê? O calor latente de vaporização. Este valor aqui é tabelado, este valor aqui é tabelado, tá certo? Totalizando 216.000 calorias, certo? Vamos ao item B. Ele pede para você construir o gráfico da temperatura em função da quantidade de calor. Eu pus temperatura em graus Celsius e a quantidade de calor em quilocalorias para facilitar a colocação dos nossos números nas escalas, tá ok? Aqui, por que é 6? 6 quilocalorias, 38 quilocalorias, 78 quilocalorias e 294 quilocalorias. Ou, se você quiser, 6.000 calorias, tá certo? 38.000 calorias, 78.000 calorias e 294.000 calorias. Tanto faz, tá? Eu pus isso daqui para facilitar a escala. Então, vocês percebam, Q1, calor sensível, com variação de temperatura. Q2, calor latente, temperatura constante a 0 graus Celsius. Q3, calor sensível à variação de temperatura que ele sofreu. E o último, calor latente, com temperatura constante de 100 graus Celsius. Tá? Acompanhando aqui. Então, o que aconteceu aqui? Este aqui é o calor Q1, 6.000 calorias ou 6 quilocalorias, é a mesma coisa. Este valor aqui seria o valor Q1 mais
Q2. Este valor é o valor Q1 mais Q2, tá certo? Este valor aqui, Q1 mais Q2 mais Q3. Este valor aqui é o Q1 mais Q2 mais Q3, tá certo? Este valor aqui é o Q1 mais Q2 mais Q3 e mais o Q4. Q1 mais Q2 mais Q3 e mais Q4, que chega a este valor, que seria 294 quilocalorias ou 294 mil calorias. Tá ok? Então, aí está montado o gráfico da temperatura em função da quantidade de calor. Certo? Obrigado pela atenção. Até a próxima aula.